ficar parado. E todos os nossos compromissos com o Pai, nosso Criador, é de crescimento, sempre, né? Então, podemos ser espíritos que ficamos ociosos, parados por um tempo? Sim, mas como ele diz, é por um tempo. Porque cedo ou tarde a gente vai despertar, né, cair em si e ver que nós estamos perdendo tempo, empatando o tempo nosso e dos outros. TT quer falar, pode falar. Isso. Só uma pergunta. Por exemplo, o encarnado é preguiçoso, não faz nada e tal, ele desencarna. Quer dizer que ele vai chegar no mundo espiritual com esse mesmo hábito ou não? Ou a minha pergunta não tem nada a ver? Quando a gente fala de espíritos, não dá para generalizar, né? Cada caso é um caso, porque cada individualidade é uma individualidade. O que acontece? Quando a gente desencarna, a gente continua a nossa vida. É uma continuidade, não muda, as coisas mudam de uma hora para outra. Não, continua. Então, provavelmente, a gente leva, sim, os nossos hábitos e tendências que nós temos enquanto encarnados, porque somos nós, né? Desencarnamos e continuamos nós. Levamos os nossos hábitos, as nossas manias, os nossos percalços, as nossas imperfeições, vão com a gente, né? Aquilo tudo que nós adquirimos de aprendizado vão com a gente. Então, provavelmente, se somos preguiçosos, vamos chegar no mundo espiritual como desencarnados preguiçosos, né? O que pode acontecer? Pode acontecer que nos últimos instantes, né, da nossa reencarnação, nós tenhamos um momento de despertamento para nosso real papel na obra da criação. E aí nós vamos desencarnar e vamos chegar diferenciados, né? Um pouco diferenciados. Não, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução não dá saltos, né? Então nós vamos aos poucos. Isso pode acontecer. Respondi, TT? Respondi? Respondeu, mas tinha mais alguém com a mão levantada. A Mara. É a Mara. Pode falar, Mara. Boa noite, Cilinha. Boa noite. Eu ia perguntar o seguinte, a gente, assim, pelo menos eu estou começando a aprender sobre a transição planetária, né? Fazendo esses estudos também e tudo. E às vezes eu estou andando na rua, eu fico observando as pessoas sem julgar, só observando. E fico pensando assim, eles não têm nem noção das coisas que a gente está aprendendo, né? Como que será que fica a situação deles? Porque a gente começa a ter esse entendimento, né? Depois do desencarne e sobre essa transição planetária, e eles nem sonham com isso. Como que fica a situação deles? A situação deles é mais ou menos parecida com a nossa, porque nós já temos, sim, a gente estuda, a gente está procurando se orientar, né, a respeito da continuação da vida e tudo mais. Mas a gente ainda é muito pequenino nesse aprendizado, porque nós somos muito teóricos ainda, né? E só realmente sabe a lei divina aquele que a pratica. E nós ainda somos muito infantis nessa prática, né? E nós temos a lei divina dentro dos nossos corações, né? Ela está escrita na nossa consciência. Todos nós a temos. Nós que que estamos estudando e aqueles que, como você diz, não têm ainda aquela noção dos acontecimentos, né? Não tem a noção dessas verdades que nós já tomamos conhecimento, mesmo que seja teórico. Mas nós temos a lei divina escrita dentro dos nossos corações, da nossa consciência. Então, todos nós temos, eles também têm. Esse despertamento, ele vai acontecendo, como diz aqui, de acordo com o processo de crescimento de cada um. Mas nós temos, todos nós, essa noção.
já impressa na nossa consciência. Duda. Respondi, Mara? Respondeu, perfeito, obrigada. Só uma pequena contribuição aqui para os amigos aí. Eu sou muito curioso dessa questão de níveis de consciência. No livro Em Busca da Verdade, da Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo, ela fala em 5 níveis de consciência. É uma teorização muito perto do que é a teoria junguiana, que prevê aqui o pessoal que encarna aqui em torno de 5 níveis também, não por coincidência, né? Mas se a gente linkar também com aquela situação do selvagem que desencarna, e é falado sobre isso no livro Nosso Lar, o selvagem, por exemplo, os índios, né, em geral, eles não têm erraticidade, praticamente. No nível que a gente entende de erraticidade, no sentido de sofrer as consequências das mazelas que ainda conserva, né? Então, no livro Nosso Lar, fala lá que ele fica procurando a tribo dele, que a referência é a tribo. Então, a consciência de um selvagem ela é tão assim primordial, que é o primeiro nível de consciência, que ele praticamente não vai sofrer as consequências das mazelas que ele vem carregando, né? Ele está formando ainda a sua consciência e não sofre essas mazelas. Em breve ele vai ser levado para o grupo cultural que ele pertence, né, para a tribo que ele pertence, e ali ele vai se desenvolvendo. A erraticidade no formato que a gente entende, ela começaria num segundo nível. No segundo nível em que a gente consegue conceber um relacionamento amoroso, digamos assim, de um casal, né? Conhecido como amor eros, na psicologia, tem toda uma teorização em cima disso. Eu não vou falar dos 5 níveis, senão seria aqui praticamente uma palestra só para isso, mas compreendendo, né? Esses 5 níveis são 5 níveis em que que o espírito pode estar alcançando. Se está no início das encarnações como ser humano, vai estar alcançando só o primeiro nível. Num segundo nível, vai lá, né, viver as emoções positivas e as negativas também relacionadas a um relacionamento conjugal. No terceiro, já são outras coisas. Num quarto, que vai começar a aprender a ler e escrever. Olhem só como é que a coisa é complexa, né? E num quinto, talvez vá para a ágape, aí, ágape, o amor incondicional, né? Pode alcançar isso, outras coisas mais, outras teorizações mais. Mas o que a gente quer dizer com isso? É que no planeta hoje existem pessoas que alcançam 5 níveis, até 5 níveis, né? Em outras teorias, não só espírita, mas espiritualistas podem ter 7, que são os faquires, que saem do corpo, tem a gente conhece como a bicorporeidade, coisas assim. Mas, né, nós transitamos aí no dia a dia, a nossa amiga comentou, que cruza com pessoas, a gente vai encontrar pessoas que estão fixadas em diferentes níveis. Elas podem até saber ler e escrever, mas às vezes prefere a companhia de um bar, por exemplo, né? Prefere a companhia do futebol. É o primeiro nível. Há pessoas que preferem, quando termina o serviço, ir para o celular. Aí já é o segundo nível de consciência. Num terceiro, talvez aqueles que preferem ir para a igreja, como a gente agora aqui está fazendo, exercitando aqui um trabalho religioso, né? Concebendo a ideia e entendendo a ideia que tem um ser superior a nós, o que gera menos egocentrismo. E aí tem toda uma teorização de psicologia junguiana aí, que a Joana gosta tanto, e da obra dela, né? Sobre, às vezes eu perco aqui o exato termo ali, mas é a série psicológica das Joana de Anjos, isso mesmo, a série psicológica dela. É só uma contribuição para os amigos aí, para entender que existem níveis diferentes de consciência. E aonde nós vamos conseguir encontrar a fé raciocinada? A partir desse 4º nível, onde já sabe se ler e escrever, onde já se entende uma lógica, e pode ser toda a base religiosa que concebeu nos outros níveis, a linkar com a fé raciocinada. Olha só a coincidência, né? No 4º nível em que está se buscando
a racionalidade, vai se unir os dois, fé e razão. Só uma contribuição para os amigos aí. É muito bom ele ter lembrado dos níveis, porque realmente a gente tem que entender que, da mesma forma que nós, espíritos, vamos evoluindo, né, os planetas também vão. E como a Mara falou, nós estamos num período de transição, né, do planeta Terra para um nível evolutivo maior. Nós, habitantes da Terra, estamos mesmo divididos nesses níveis. Há níveis de consciência mais elaborados e menos elaborados, porque nós temos que entender que antes de nós, que nós fomos, antes de sermos um planeta de provas e expiações, nós fomos um planeta primitivo, né? E aqueles espíritos que estão mais próximos do primitivismo, que estão nesse primeiro nível, eles ainda têm comportamentos que se reportam ao primitivismo. Não são poucos, não, viu? Não são poucos. Mas, para que nós possamos, e a Mara falou do período de transição, passarmos para um planeta de regeneração, acompanharmos a Terra para um período de regeneração, nós temos que alcançar o 5º nível, né? E nós ainda estamos bem longe dele. Então, a gente precisa se conscientizar bem disso. E por isso que a gente vê essas diferenças, às vezes de comportamento, de ideias, porque cada um está mesmo num processo evolutivo particular. O Duda levantou a mão de novo, Duda? Isso, desculpe aí, minha cara, só para esclarecer um detalhe, né? Porque às vezes a gente, falando aqui sobre níveis de consciência, a gente pode incorrer num erro de ser não politicamente correto, né? Então, eu não quis dizer que todo indígena está só no primeiro nível. Então, por exemplo, o pajé na tribo, ele já tem um nível maior, ele faz comunicação com o mundo espiritual, né? O chefe, né, da tribo lá, ele também tem uma certa liderança, ele não pode estar só no primeiro nível. Guarani. Né? Guarani, Cláudia citou aqui, um grande exemplo, né? Ele prefere se manifestar como um espírito indígena, mas ele, isso vindo de um companheiro de mocidade aí que conhece a vida do Guarani, ele já foi um grande cientista, uma das últimas encarnações aí. Só que ele prefere se manifestar de uma forma mais humilde, né? A forma do índio Guarani. Excelente. Então a gente não pode fugir desse politicamente correto, né? Mesmo numa tribo indígena, tem espíritos de elevado status espiritual, digamos assim. Só para não incorrer nesse erro aí, chefa. Obrigado. Na verdade, como eu disse no início, quando nós falamos de espíritos, né, a gente não pode generalizar, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? A gente identifica o grau de compreensão de cada um com o seu comportamento e as suas obras, né? É isso que dita em que nível evolutivo está cada um, né? E a gente não tem que ficar se preocupando com o outro, na verdade, a gente tem que se preocupar conosco mesmo, o nosso crescimento, né? O outro, como disse a Mara, nós vamos observar sem julgamento, mas apenas para que nós possamos aprimorar o nosso próprio comportamento. Fran, você levantou a mão? Não, era só complementando, assim, o que, nem complementando, só fazendo um comentário sobre o que o Duda comentou, o que o Duda explicou, né, esclareceu aí pra gente. De repente, da mesma forma que, assim, na nossa sociedade, né, aspas, civilizada, a gente tem alguns missionários que chegam que se diferenciam espiritualmente da gente para ajudar a gente a elevar moralmente, né? Talvez a figura do pajé tenha uma missão dentro daquela tribo, né, daquela comunidade mais primitiva, justamente para ajudar aquela turma a ascender também, né? Isso aí, é isso mesmo. Né? São as figuras de destaque comportamental que elevam o grupo, né? Então, vamos seguir. Vamos para 565.
Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Então, eles prestam atenção nossos trabalhos de arte, se interessam por aquilo que nós fazemos? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, os espíritos vão se ocupar ou prestar atenção naquilo que nós fazemos de bom e de belo, né? Porque eles não vão perder tempo com o que a gente faz de ruim. Eles vão... quem leu obras póstumas, e se não leu, vale a pena ler, porque ali tem esclarecimentos extremamente importantes a respeito desse processo bem da Terra de evolução. Tem um capítulo, 2 capítulos, inclusive, sobre a música, a nossa música, né? Então, eles falando lá que a mais perfeita melodia que nós temos na Terra, seja ela qual for, né, é um ruído aos ouvidos dos espíritos evoluídos, né? Então, isso para a gente ter uma ideia, né? Se é um ruído, para nós é uma sinfonia, né? A gente se deleita. Parece Nos que ajudam a aprimorar, né, o que nós fazemos, mas para eles ainda é muito sacrificante, né, ficar ouvindo as coisas que nós produzimos, né? Podemos prosseguir? 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, um pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Então, quer dizer, a gente desencarna e continua lá, desencarnado, se interessando pelos trabalhos que nós realizávamos na Terra, na nossa profissão escolhida na Terra, ou nos trabalhos que nós desempenhamos durante a nossa reencarnação? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, aqui vamos dar só uma paradinha, né? Mais uma vez reiterando que os espíritos evoluídos, né, que já têm um certo grau de compreensão do papel deles na obra da criação, eles vão continuar desempenhando e se interessando pelos trabalhos que ajudam aos outros, ao próximo, a se elevar, que ajuda o próximo no ensinamento, na compreensão e na elevação da própria consciência. Então, para ver como é que é diferente, bem diferente daquilo que nós ainda encarnados priorizamos. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Então, é isso mesmo. Nós temos várias reencarnações. Já estivemos na Terra com diversas roupagens, né? Com diferentes roupagens. E com diferentes profissões e diferentes interesses, né? Que nós precisávamos abraçar por ser necessidade nossa. Então, hoje eu posso ser um pintor, mas eu já fui outras profissões em outras reencarnações, né? E a gente, como diz, para que a gente possa aprender, nós precisamos passar por todas as situações, né? Só vivenciando é que a gente vai aprender. Então, dependendo do grau de adiantamento de cada espírito, pode ser que a pintura não seja, por exemplo, uma especialidade, era uma necessidade reencarnatória.
Notai ainda o seguinte, o que no vosso mundo atrasado, gente, por nada não, mas olha, toda vez que eles colocam assim, ó, no vosso mundo atrasado, que nós somos mesmo, né? A gente tem uma mania de achar que é superior, mas nós somos muito atrasados ainda. Enfim. Pode falar. A Esther falou, cada lapada é mesmo, para a gente se conscientizar do que nós somos. Fala, Fran. Você ia comentar o seguinte, se o que a gente acha muito bonito, eles falam que é uma infantilidade, o que será que eles não pensam dessas formas de arte totalmente deturpada, que vai lá e coloca coisas, sei lá, pornografia, imagens assim, que é tudo menos o bonito, né? Não é que tenha que ser bonita a arte, né? A arte como expressão, né? Enfim, foi entrar nisso, mas assim, o que será que eles pensam? Né, determinadas situações que tem, que as pessoas fazem umas coisas que a gente não acredita que pode estar chamando de arte. Não estou falando de uma coisa assim que seja feia, mas de coisa agressiva, assim, até moralmente agressivo, sabe? Que você olha e você fala, não acredito que alguém foi capaz disso, né? Imagina o que eles não pensam, né? Assim, o que eles pensam, a gente não sabe, né? Mas como eles são benevolentes, né? Eles devem olhar e falar, gente, coitados, eles ainda vão aprender que isso não é bom, né? Eles ainda vão ter a consciência daqui a um tempo de que a arte é diferente, né? O belo é diferente do que eles acham que é, né? A nossa, como é que fala? Composição física, né? O nosso corpo é horrível para eles. É horrível. Nós somos horríveis, né? Então, e a gente ainda tem aquela coisa, olha, que pessoa bonita. Olha, a gente vê, né? Vê determinadas pessoas, mas, nossa, que menina bonita, que moço bonito, né? Para eles, nós todos somos muito feios. E fedidos. Hã? E fedidos. Extremamente fedidos. Extremamente. Nossa, gente, não estou querendo apavorar ninguém, não, tá? Mas é porque nós somos mesmo. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Foi o que a Fran falou. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Então, ainda pergunto, como é que vocês querem, né, que espíritos que vivem num mundo onde tudo é muito maravilhoso, é tudo muito sublime mesmo, vai achar bonito aquilo que a gente faz aqui? Né? Que ainda é muito primário mesmo. Né? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Então, quer dizer, nós ainda estamos mesmo muito aquém, né, daquilo que eles admiram e do que é realmente belo. O nosso conceito de belo ainda é muito pequenininho ainda, muito limitadinho, né? Então, vamos que vamos, gente, porque nós vamos chegar lá, tá? Mercedes, pode falar. Ô, Cecilinha, quando você fala da música, da arte, a gente tira pelo funk, né? Porque, assim, as letras são tão bizarras que nem a gente consegue escutar, né? Isso eu imagino que seja a noção que eles têm da nossa música, né? Até a música que a gente gosta acaba sendo meio bizarra para eles, né? Por analogia, né? Eu não me limito só ao funk, algumas músicas do funk, algumas letras, como algumas letras de outros ritmos musicais também são estranhas, né? E assim, mas para eles, até uma sinfonia de Beethoven, tá?
ou de um grande músico desses, que até são músicas que eles que dizem que são intuídas, né? Que eles recebem por intuição, para eles é feia. Porque a deles é muito bonita. Tem uma... Eu tô com isso porque eu li há pouco tempo, e eu fiquei assim, impressionada, porque no livro Novas Mensagens tem uma alusão ao planeta Marte. Tem um capítulo sobre o planeta Marte, uma equipe do Humberto Campos. Ele vai com uma equipe visitar o planeta Marte, né? E ele chega, porque a gente tem aquela ideia, né, de que o planeta Marte é mais inferior, é o planeta vermelho, não tem água, não tem vida, não tem não sei o quê, é tudo seca. E quando ele chega, ele fica extremamente maravilhado com a beleza do planeta. E o que chama muito a atenção dele é a beleza dos habitantes do planeta. E ele fala isso mesmo, que eles são tão belos, que eles são bem mais evoluídos do que a gente. E que eles são tão belos que ele ficou, assim, maravilhado, né, com as figuras deles. Principalmente com o semblante, que era um semblante de paz e de harmonia. Não era esse semblante agitado, nosso, estressado, emburrado, às vezes, não. Era um semblante de paz e harmonia no planeta. Então, que ele ficou maravilhado com aquilo tudo. E, só para ilustrar, para ver como que eles são muito mais evoluídos do que nós, adiantados do que nós. Em determinado momento, no local onde ele estava, ele descreve, vale a pena ler, gente. E eles se reúnem todos, que é um momento em que eles conseguem ver a Terra iluminada, que é a hora que o sol bate na Terra, exatamente no local onde eles conseguem enxergar a Terra. Ela sai da escuridão para eles. Eles se reúnem para emitir uma vibração para a Terra. Então, eles tiram aquele momento para vibrar por nós, porque eles dizem isso mesmo, coitados, eles ainda brigam entre si, eles ainda se desentendem eles com eles, né? Então, quer dizer, para ver como é que a preocupação dos seres mais evoluídos é ajudar incondicionalmente aos menos evoluídos, né? Lê lá que vale a pena, gente. Fala, Maria Reis. Boa noite para todos. Boa noite. Olha, só para esclarecer, você falou desse livro aí, qual o nome do livro? Novas Mensagens, do Humberto de Campos. A psicografia do Chico Xavier. Uhum. Era só isso, tá? Obrigada. Então tá. Rita, fala, Ritinha. Oi, Cecilinha. Tudo Oi. bom? Só para uma coisa que me passou aqui pela cabeça, como nós estamos tão equivocados que pintamos as figuras, né, de ET, que é os extraterrestres, como aqueles bonequinhos feios, horrorosos. Horrorosos, são muito feios, realmente. E como nós estamos equivocados quanto a isso, né, quanto ao belo, né? É só isso. Nós estamos mesmo, Rita. E na hora que eu comecei a ler o capítulo que ele começa a descrever, eu pensei exatamente nisso. A gente cria uns extraterrestres horrorosos, né? E ele descreve ali que eles são extremamente bonitos. No livro, se não me engano, em Rumo ao Mundo de Regeneração, eles descrevem também uma colônia próxima da Terra, que são espíritos mais evoluídos, que vêm de outros planetas para ajudar nesse processo de transição da Terra. E lá, eles chegam, né, o grupo que está visitando a Terra, quando eles chegam nessa colônia, que eles vão ver exatamente aqueles espíritos que estão se preparando para reencarnar
e ajudar na evolução da Terra para mundo de regeneração, eles passam por um período de incubação para se adaptarem à atmosfera terrestre. Então, eles ficam nessa colônia e eles são recebidos por extraterrestres, que são seres de outro planeta, extremamente belos, que eles falam isso. Como eram bonitos, né? Então, é como a Ritinha falou, nós somos muito equivocados ainda mesmo. Leci. Cecilinha, talvez, diante do que você falou, que vocês falaram, talvez seja por causa do nosso egoísmo ainda, né? A gente achar a humanidade inteira, vamos dizer assim, que tudo que desenvolvemos aqui no mundo é regra para o universo, não ao contrário, né? Ao contrário, nós somos a exceção, né? Como eles falam aqui, que nós estamos ainda no jardim de infância, em colegiais, né? Então, mas o nosso egoísmo é tanto, né, que a gente se acha, né? A gente acha que, vamos dizer assim, tem toda a filosofia do mundo, né? A gente sabe tudo, né? A humanidade, né? Então, acho que é isso, o egoísmo ainda está muito enraizado ainda, né? Nós aqui na Terra, né? Sei. É verdade, está tão enraizado que as nossas emanações ainda produzem formas muito feias, né? Muito feias. Fala, Mara. Vendo vocês comentar sobre isso, eu fico pensando a maneira que muitas vezes a gente olha as outras pessoas e critica o comportamento, a maneira de vestir, a maneira delas agirem, né? Como se a gente fosse melhor, como se a gente tivesse o direito de apontar o dedo e falar assim, nossa, olha como que aquela pessoa está vestindo, ela já não tem mais idade para vestir daquele jeito, e assim, a gente tem esse hábito de achar que, como a coisa falou agora, no egoísmo, no orgulho, né? Na vaidade de achar, eu me visto bem, eu penso melhor, né? Então, a gente tem. Hoje eu estava olhando a neném, que vai fazer 2 aninhos ainda, e eu estava observando ela brincar, e ela com um brinquedinho assim de encaixe, né? E ela errava, e ela socava com força, e eu olhando aquilo, eu fiquei pensando, né? É assim que nós devemos ser olhados pelas pessoas, pelos seres mais evoluídos, né? Como uma criança daquela ali que faz de qualquer jeito, fica com raiva, joga para lá porque não conseguiu, né? E a gente tem que ter um olhar mais compassivo pelas outras pessoas. Eu tenho começado a pensar assim, sabe? Porque está todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. Obrigada. É isso mesmo. Nós temos que ter um olhar mais compassivo, sim, porque nós somos, como nós falamos, existem níveis, mas nós estamos todo mundo mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Que o que nós precisamos aprender na Terra é isso mesmo, é abrir mão, desenraizar, como a Leci falou, esse egoísmo e esse orgulho que a gente ainda tem muito forte em nós, né? Haja vista que a gente acha que é o dono da verdade. Eu que estou certo, é o meu jeito de ser que é correto, ele é que é bom, a maneira de eu pensar é que é boa, e o que eu faço é que está certo. Então, a gente ainda tem mesmo muito isso. A gente é muito presunçoso, né? Muito presunçoso. A gente tem que perder um pouco disso mesmo, né? Aí, que a gente fala, a gente só começa a perder, a gente só começa a praticar realmente a lei divina, né, quando nós começamos a nos despir dessas coisas, né? Quando nós começamos a perceber que essas coisas não fazem diferença mesmo para nós, que as coisas materiais, elas não são importantes, hora nenhuma, de maneira nenhuma. É igual Jesus, né? Ele mostrou isso para o povo daquela época e para a gente, né? As mulheres eram, até hoje ainda são em alguns lugares discriminadas, né? Elas não tinham alma para eles, né? Então, elas não tinham alma. E o que Jesus fez? Colocou as mulheres no grupo, né?
e seguiam ele várias mulheres, né? Uma delas, Maria Madalena, que assim, Jesus com isso, imagina o que eles não disseram dele, né? E ele fez questão ele não tinha preconceito com ninguém, ele não mandava tirar ninguém de perto dele, né? Ele deu a vida dele como exemplo para a gente ver como que a gente deve agir com todas as pessoas. É isso mesmo. Né? Jesus era despido de qualquer tipo de preconceito mesmo. E colocou as mulheres no mapa mesmo. Colocou mesmo, né? Os próprios apóstolos questionavam, né? Mas Jesus é Jesus, né, gente? Então, ó, nós somos tão vistos como espíritos infantis que Jesus teve a preocupação de incumbir, né, pessoas, de deixar tudo escritinho, para que a gente não tivesse dúvida. Aí, quando ele viu que a gente estava começando com umas duvidazinhas e uns negócios que não estava entendendo direito, mas que a gente já tinha condição de... Ele mandou outros para codificar essa doutrina de luz, né, que é uma cartilha de comportamento para todos nós. E é esmiuçado. Não tem uma dúvida de conduta que não esteja listada na codificação do Espiritismo. Mas nós vamos crescer, tá, gente? Confia que nós vamos crescer. Bom, dentro dessa pergunta 566, está falando da arte, né, das feiuras, né? Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Então, está falando, bom, tá, os espíritos mais evoluídos, eles já têm uma noção de belo, e têm uma noção de que eles precisam experimentar tudo para aprender, e que só é importante, nós falamos das profissões, daquilo que a gente continua vivenciando no mundo espiritual, que só é importante aquilo que faz com que os outros proporcione o crescimento do próximo. Então, ele está falando, isso é para os espíritos mais adiantados. Mas e os que são mais vulgares, né? Aí, quando eles desencarnam, eles continuam querendo exercer o mesmo que eles exerciam assim? Resposta. Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista, onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Então, é o que nós falamos lá no início, na pergunta da TT, né? Quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo o que somos. A evolução não dá saltos, né? Nós continuamos gostando, vivendo, ou querendo, ou admirando aquilo que nós vivíamos e admirávamos aqui, né? Então, por quê? Porque o nosso ponto de vista, a nossa visão ainda é estreita, ela é muito limitada, né? Então, nós podemos sim querer... André Luiz é um exemplo. Quando ele foi resgatado para o nosso lar, que ele se recuperou, se refez, ele queria trabalhar, né? E ele foi trabalhar nas câmaras lá que recebiam os espíritos acolhidos, né, que desencarnavam em situações precárias e eram acolhidos. Ele queria ser médico, pois ele era médico na Terra, ele tinha conhecimento da medicina. E aí falaram com ele, não, você vai nas câmaras de retificação. Obrigada, Claudinha, isso mesmo. Não, você vai limpar o chão, colher vômito, limpar vômito, essas coisas, porque, por enquanto, você não pode ser médico para exercer, porque a medicina aqui é diferente. Então, primeiro você tem que se acostumar com como é que é feito, para que depois você possa assumir para ser médico. Fala, Fran. Hoje eu tô falante. Mas esse é bom. Olha só, aí ele fala, né, Kardec, referimos-nos a espíritos mais vulgares. O espírito responde, o que vos cause admiração, podem admirar o que vos causem, ou seja,
parece que ele estava falando que Kardec, né, que espíritos vulgares seriam terceiros, né? Aí ele fala, não, vocês que são vulgares, O que vocês podem admirar o que você botou ele na realidade, né? É verdade. Situação. É assim mesmo, e eles põem mesmo, porque os espíritos de luz, eles são muito carinhosos, eles são muito, assim, compreensivos, mas eles dizem o que é, né? Nós somos mesmo vulgares, infantis, ainda primitivos, então, o que vai fazer, né? E a gente, tendo consciência disso, a gente vai se esforçando mais, talvez, para melhorar, né? Então, vamos. 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Então, quer dizer, eles se envolvem nos nossos prazeres e ocupações? Eles entram lá no meio da gente, opa, vou lá para o baile funk também, opa, vou lá para o bar também, opa, vou entrar nesse churrasco aqui, opa, vou acompanhar essa pessoa que está xingando aqui na rua. Eles entram, né? Isso tudo. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e, com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Então, eles acompanham sim, né? Eles participam sim, e eles são atraídos pelos mesmos gostos. É isso que atrai. Então, eles vão. Se eu sou uma pessoa que sou viciada em séries de televisão, eu gosto de assistir todas, eu participo. Os espíritos que também gostam disso vão participar junto comigo. Se eu sou uma pessoa que gosto de ir para balada, beber e tal, não sei o quê, eles vão beber junto comigo. Se eu sou uma pessoa que ama o carnaval, eles vão brincar junto comigo. Mesmo, eu não estou falando, quando eu falo de carnaval, não estou falando que a pessoa vai lá se acabar na bebida, na droga, não. A pessoa pode gostar mesmo de dançar no carnaval. Os espíritos que gostam de dançar também vão dançar. Nós somos todo mundo igual, gente. Somos todos irmãos. E nós nos agrupamos de acordo com os nossos gostos. Fala, Ritinha. Isso aí me fez lembrar agora a letra daquela música, Atrás do Trio Elétrico só não vai quem já morreu. Muito pelo contrário, né? Vai quem já morreu também. Morreu mesmo. É verdade, vai mesmo, né? Então, aí vem a explicação. Com as coisas deste mundo, comentário do Kardec. Os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de interioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, só mesmo os espíritos mais inferiores é que nos seguem nessas coisas. Porque, na verdade, a grosso modo, os espíritos superiores têm mais o que fazer do que ficar nos acompanhando nos nossos gostos na vida, né? Então, eles nos acompanham, por exemplo, se eles têm uma tarefa a realizar, nós vamos para uma casa religiosa. Se eles têm uma tarefa a realizar nessa casa religiosa, eles vão nos acompanhar. Se eles têm algo a colaborar no trabalho nessa casa religiosa, eles vão nos acompanhar, né? Mas se não for assim, também eles não vão, não, né? Eles só se ocupam de trabalhos que sejam realmente sérios e que sejam trabalhos que vão colaborar de uma forma ou de outra na obra da criação. E isso inclui a gente, porque nós somos parte da obra da criação. Nós somos
a nossa evolução está incluída nisso aí. Fala, Célia. Só reforçando a questão de sermos vulgares, né? Aí ele vai falar lá, não na nota, mas na resposta à questão, cumpre assim que aconteça, né? Que os homens, impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhe excitem ou moderem as paixões. Então, o que os espíritos, esses que querem determinados prazeres, eles vão excitar as paixões. E a gente nem percebe porque que deu uma vontade de fazer isso. Então, nossa, mas eu estou com uma vontade. Estou com uma vontade de ir lá na esquina comer um cachorro quente em vez de vir na reunião. Então, os espíritos estão excitando a nossa paixão para fazer o que eles querem. Que a gente gosta também, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque muitas vezes a gente é impulsionado a se afastar. Então, a gente está se esforçando para romper com hábitos, com coisas que a gente gosta que não são úteis, mas temos dificuldades. E aqueles que também gostam dessas coisas vão nos impulsionar para essas paixões. É esse ato, né, que nós chamamos vulgarmente de influência. Ah, ele está me influenciando, o espírito está exercendo uma influência sobre mim. Ah, eu estou sob uma influência. Ah, isso é influência, né? Mas é exatamente a ação dos espíritos sobre nós, que nós acatamos ou não, para o bem e para o mal, porque pode ser para excitar as paixões ou para moderar as paixões, né? Que também é o oposto, aquele sentimento de assim, ah, não, hoje eu vou botequim, né? Aí de repente me dá aquela coisa no coração, ah, não, gente, eu não estou com vontade mais de ir, ah, não vou não, e não vou mais. Então, quer dizer, é uma influência para que a gente, moderando a nossa paixão de ir fazer determinada coisa, né? Ou às vezes uma resposta que a gente tem o ímpeto de dar para alguém e a gente para e fala assim, não, deixa para lá, vou responder não. É influência positiva sobre nós, né? Vamos seguir. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Então, quer dizer, as missões são só para aqueles que estão reencarnados ou também, quando desencarnam, estão na erraticidade, no mundo espiritual, também têm missões a cumprir? Vamos ver o que eles falam. Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. E a gente sabe isso, não é novidade para nós, né? Você vê as equipes que cuidam das reuniões das casas espíritas, as equipes que cuidam das reuniões nas igrejas, ou que se ocupam em reuniões assim como a nossa, nos evangelhos no lar, que se ocupam dos postos de saúde, porque tem equipes espirituais que se ocupam dos postos de saúde. Todos vêm com esse trabalho, com essa tarefa, né? Ou missões maiores, né? Que envolvem grandes grupos, massas mesmo, né? Podem ter aqui, como ter também no mundo espiritual. Fala, Cida. Então, boa noite a todos. Cecilina, oi. Essa ideia tem em Os Mensageiros, acho que capítulo 41. Lá tem assim, o Evangelho na Zona Rural. Eu acho uma pérola aquela página, porque lá Aniceto foi pedido a Aniceto que ele fizesse uma prece no ambiente rural, onde um trabalhador
havia levado um coice de um amor. E foi chamada a atenção, olha só, daqueles que eram encarregados, tinham um encarregado a cuidar dos animais e dos trabalhadores da zona rural. Então, ele foi chamado a atenção, né, pelo instrutor, deve lembrar essa passagem, por que ele deixou que acontecesse aquilo com aquele homem, né, que deixou numa situação de quase desencarnação. Então, aquele espírito respondeu: eu tentei, eu fiz de tudo, mas ele era agressivo, ele batia no animal, ele era violento com o animal, e a natureza respondeu para ele. Então, quando há esse evangelho na zona rural, os animaizinhos vão se aproximando, o gado vai se aproximando, os pássaros vão se acalmando, e uma grande quantidade de espíritos que cuidam da zona rural, eles estão ali. Então, veja você, como nós somos tão abençoados e protegidos, porque tem, agora vai depender de cada um, qual a companhia que nós queremos. Assim como você citou, os que optam por uma companhia para um determinado lugar, é ali que vai ter, ou que vai procurar. Né? É Então, isso mesmo. Essa página. É muito interessante mesmo. E é bem uma ótima ilustração mesmo, porque existem equipes que são missões, que vêm especificamente para cuidar daqueles ambientes, né? Da natureza, da chuva, dos ventos, das plantas, das florestas, equipes mesmo separadas para cada coisa dessa. Mas nós temos livre-arbítrio, né, Cida? Nós podemos optar por aquilo que nós queremos. E aí, depois vem as consequências, porque tudo gera consequências. O que vai fazer? Os povos dos espíritos protetores, eles tentam de todas as maneiras evitar. Mas eles não podem viver por nós, né? Eles têm que respeitar aquilo que nós escolhemos. É o livre-arbítrio, né? É, isso mesmo. Então, vamos lá. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Essa é boa, né? Quer dizer, todas são boas, mas olha. Então, que missões são essas que esses espíritos já desencarnados, que eles são encarregados de quais missões? Que missões que sobram para eles, que eles têm que fazer? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então, quer dizer, tipo assim, olha, vocês se recolham a sua, significa que vocês ainda não têm inteligência para entender tudo que Deus criou e tudo que ele determinou, né? Que a missão dos espíritos desencarnados, elas são tão variadas, são tantas em número, que não dá nem para descrever, né? E que mesmo que a gente tentasse descrever, vocês não iam entender algumas, ou muitas, na verdade, né? A maioria, vocês não iriam entender, né? Então, vocês esperam a consciência de vocês ficar um pouco mais apurada, né? A inteligência aumentar um pouquinho, que aí a gente vem e vai contando todos esses mistérios, né, da criação de vida para vocês, tá? Mas o Kardec põe uma observação ali para nós, para que a gente não fique totalmente no vácuo. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Então, é sempre para o bem. Mesmo aqueles espíritos que reencarnam e que falham nas suas missões, reencarnaram com missão
para o bem, tá? Eles podem falhar, mas reencarnaram com... A missão é sempre... O objetivo é o bem. Claro, que se é dada por Deus, não poderia ser de outra forma, né? Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, quer dizer, há missões, há trabalhos das mais variadas formas, como a gente falou. Tem aquelas equipes que são responsáveis por determinados locais, por determinados trabalhos, tem os nossos guias e protetores que são responsáveis por nós. Olha só, olha como é que Deus é bom, né? Nós somos infantis, somos vulgares, somos atrasados, mas nós temos um guia e protetor que fica ali por nossa conta, né? Para nos ajudar a não errar, para nos ajudar a não falhar, para nos ajudar sempre a dar um passo em direção à luz. A gente é que desvia, né? Aí, quando a gente desvia no caminho, eles puxam a gente de volta, né? De alguma forma, eles nos trazem de volta. A missão deles é essa, é ajudar para que cada um de nós consiga seguir adiante, né? Aprendendo e burilando aquelas falhas que nós ainda temos, né? Mas são as mais variadas tarefas mesmo, porque tudo tem o dedo de Deus. Então, tudo tem que ter equipes espirituais que possam fazer com que essa engrenagem funcione a contento. Fala, Cida. Não, sou eu. Valdemar. Eu vim aqui pensando como se sentem os espíritos que estariam encarregados de, por exemplo, proteger a humanidade, estar nas catástrofes. Proteger o quê? Proteger A humanidade nas grandes catástrofes. Por exemplo, aquelas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, os ciclones, os furacões que devastam a humanidade, os seres humanos. Como será que eles se sentem nesse caso? Porque deve ter uma missão, deve ter espíritos com missões desse sentido. De proteção, é claro. Como ficariam eles? Naquele livro Transição Planetária, tá? Ele descreve exatamente aquele tsunami que teve na Tailândia há uns bons anos atrás. Ele descreve exatamente o resgate, as equipes de resgate que iam buscar essas pessoas. E assim, eles sabem que vão encontrar situações, eles vão resgatar os espíritos que desencarnaram no tsunami, né, na tragédia. E assim, tudo tem uma razão para acontecer. E nada é por acaso, nenhum desencarna, não, então só porque ele estava no caminho ele desencarnou. Não, por algum motivo ele desencarnou, né? Mas eles chegam, as equipes se preparam para encarar aquilo, em 2004, o Duda está falando, foi mesmo, para encarar aquilo que eles sabem que vão encontrar, né? Então, são espíritos que estão adormecidos mesmo, são espíritos que estão vagando no meio daquela destruição toda, sem saber o que aconteceu e para onde ir. São espíritos que desencarnaram e que estão procurando ajuda para os familiares que também desencarnaram, que eles não sabem aonde estão, né? Então, assim, vale a pena ler, tá? Quando ele descreve, são acho que 2 capítulos só falando desse resgate, tá? Eles contando como que é feito esse resgate, é Transição Planetária. Tá? E eu acho que o título do capítulo é Tsunami mesmo, não sei o que do tsunami, alguma coisa assim.
Agora, não deve ser fácil, né? Imagina, a gente vendo uma tragédia entre nós, a gente já fica abalado, né? É porque eles são mesmo preparados para isso, vão preparados, né? E sabem o que vão encontrar. Né? Bom, agora terminou, né? Acabou o tempo? Hein, Célia Rodrigues? Acabou. Sim, então, gente, muito obrigada, viu, pela paciência de vocês. 570 vai ficar para a próxima reunião. Muito obrigada por vocês, pela paciência de todos vocês, que Jesus possa nos abençoar sempre. E a 570 fica para a próxima semana, tá? Obrigada.